Quando nós, eu, você, quando nós nos identificamos como trabalhadores com uma missão em comum, construir algo do qual todos possamos desfrutar, aí nós podemos ter alguma solidariedade em relação uns aos outros, porque afinal de contas a gente está trabalhando pela mesma coisa. Por outro lado, quando nos identificamos como consumidores, nossa relação passa a ser outra, muito menos solidária e muito mais competitiva. Compraremos vários bens, postaremos em nossas redes sociais e competiremos para ver quem tem mais do que o dinheiro, o bom gosto, o status. Isso, de alguma maneira, desarticula toda a sociedade e tem implicações não só aqui na nossa vivência imediata, mas também nas mais altas esferas da nossa política. Essa é a ideia mais central de uma das melhores aulas disponibilizadas pelo professor Jian Shueqin aqui no YouTube. Eu já recorri ao trabalho desse professor antes, porque ele faz algumas análises de conjuntura muito interessantes, que partem de um viés muito pouco explorado pela nossa mídia hegemônica. É uma voz um pouco rara de se ouvir no nosso contexto brasileiro. Então eu tendo a recorrer a ele em nome assim da diversidade de pensamento mesmo, né? Muito embora o professor Jean também faça comigo aquilo que ele certamente faz com os aluninhos mais jovens dele, mexe com as minhas convicções, né? Mas eu tô maduro demais para não apreciar aqueles momentos em que as minhas convicções são contestadas. Dito isso, quero mostrar para você essa aula do professor Jean que me encanta porque liberta. Fazendo um adendo, né? Normalmente esse conteúdo, que não é textão, é assim mais exposição, é feito só para os apoiadores do canal. Mas eu tô sentindo que essa mensagem aqui é muito útil para geral, sabe como? Bora ouvir a aula. O mais incrível sobre Marx é que hoje a gente percebe que ele teria cometido um certo erro. Ele disse que o comunismo aconteceria primeiro em países industrializados. E não foi bem isso que aconteceu. O comunismo aconteceu na União Soviética, aconteceu na China. Isso é o que dizem. Mas a verdade é que aconteceu em certa medida. Houve uma adesão a alguns ideais de Marx na Europa e nos Estados Unidos também. Se você pensar profundamente, em alguma medida, houve essa aderência a alguns princípios fundamentais do comunismo. Faz sentido? A gente chama isso de socialismo, não de comunismo. Mas houve essa aderência ao pensamento de Marx, ao menos ao pensamento, que é colocar o trabalhador no coração, no centro da sociedade. E por que eles fizeram isso, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial? Exatamente, porque os trabalhadores criam valor. O dinheiro não cria valor nenhum. O dinheiro só cria mais dinheiro. É especulativo. Mas os trabalhadores criam valor, são produtivos. E, portanto, você tem que trabalhar, você tem que tratar bem seus trabalhadores. Então, nos Estados Unidos, na Europa, os trabalhadores se tornaram o coração, se tornaram o centro da sociedade. E os trabalhadores, através dos seus sindicatos, eles podiam exigir reformas políticas. Assim, nossa sociedade foi organizada para tornar a vida da classe média, a vida da classe trabalhadora, melhor, correto? É por isso que você tinha excelente sistema de saúde, boas escolas públicas, universidades baratas. Então, nos anos 50, 60 e 70, houve esse auge da sociedade pensada para a classe trabalhadora. Mas nos anos 80 isso começou a mudar. E por que alguém ia querer mudar esse sistema que é tão bom? O Marx estava certo. Colocar o trabalhador no coração, no centro da sociedade, como uma unidade central da organização da sociedade, faz muito mais sentido do que ter o dinheiro no coração e no centro, correto? Mas aí, a partir dos anos 80, a gente volta à centralidade do dinheiro. E por quê? Sim? Quem quer mais? Sim.
Beleza. Então o que aconteceu nos anos 80 foi algo chamado de a revolta da elite. Vamos chamar assim, a revolta da elite. O problema de ter uma sociedade baseada no trabalhador é que ela se torna muito igualitária, certo? Mas se você é da elite, você não quer essa igualdade, você quer a diferença, você quer ter poder e dinheiro nas suas mãos. Faz sentido? Então, a revolta da elite aconteceu nos anos 80. E isso é o que a gente chama nos Estados Unidos de a Revolução do Reagan. A Revolução do Reagan, o início do neoliberalismo, o capitalismo de livre mercado. E aí, você tem essa transição do trabalhador para uma outra coisa, uma outra ideologia, que permite a essa elite acumular muito poder. Então, só para mostrar como foi radical essa revolução, nos anos 70, tá? Se você fosse um CEO, o chefão de uma empresa, você ia ganhar em média $1 milhão por ano, o que é muito bom, beleza? É muito dinheiro. E esse $1 milhão era 20 vezes o salário de um trabalhador, beleza? E beleza, isso era razoável. Hoje, o CEO médio nos Estados Unidos ganha $20 milhões por ano, o que é de 200 a 300 vezes mais do que o trabalhador médio da empresa ganha. Certo? Está fazendo sentido? Então, nos anos 80, a desigualdade começou a explodir, entende? E começaram a fazer uma transição do trabalhador para uma nova unidade organizadora, chamado consumidor. Eles precisavam destruir, desorganizar a classe trabalhadora, a classe média. E o modo como eles fizeram isso foi introduzindo um novo conceito chamado consumidor. E aí nos anos 50, 60 e 70, o governo te prometia um bom emprego. Se você fosse membro da sociedade, se fosse um bom cidadão, você seria agraciado com um bom emprego que você teria pelo resto da vida. Mas aí nos anos 80, o governo diz: eu prometo que você terá preços baixos e uma grande variedade de produtos. Faz sentido? Eu sei que pode parecer uma mudança sutil, passar do trabalhador para o consumidor. Mas o que isso significou foi uma revolução na sociedade, uma revolução na política também. E aí, tente lembrar, o trabalhador precisa ter consciência política para proteger os seus direitos, para se organizar, para se unir, para lutar por reformas políticas favoráveis. Certo? Faz sentido? Isso é o que o trabalhador tem que fazer. Mas agora, pensa na mentalidade do consumidor. E para isso, a gente vai fazer um outro experimento mental aqui. O experimento mental aqui é o seguinte: todo mundo aqui na nossa escola, cerca de 500 pessoas, eu dou $1 milhão para cada um de vocês, beleza? Todo mundo aqui ganha $1 milhão para gastar. E o que é que vai acontecer agora com isso, com esse $1 milhão? Pensa aí. O que acontece? Imagina aí. O que acontece? Qual é a primeira coisa que vocês vão fazer? Vai, o que vocês vão fazer? Eu dou $1 milhão para cada um. O que vocês fazem? Olha, a primeira coisa que vocês vão fazer é comprar alguma coisa. O que vocês vão comprar? $1 milhão é bastante dinheiro. O que você quer comprar? Uma casa? Beleza, ótimo. Boa compra. E depois você faz o que com a casa? Certo. Primeiro você compra a casa. E depois o quê? Sim? Compra móveis. Depois faz o quê? Tem alguma coisa aí que você tem que fazer que é importante. Depois que compra a casa, faz o quê?
quer tirar foto e postar na mídia social, certo? Para todos verem que vocês agora têm uma casa. Então você vê que agora fulano tem uma casa enorme em Pequim, com muitos móveis chiques. E agora, faz o quê? Você também quer comprar uma casa, mas qual tipo de casa? Uma maior que a que você viu nas redes sociais. E depois o quê? Você também vai postar as fotos. E como é que os outros vão se sentir? Vocês estão achando engraçado, né? Mas acontece o tempo todo, é a verdade. Então, muito rapidamente, o que acontece na escola é que todos vocês gastam seu dinheiro e todos acabam endividados, estão entendendo? Porque vocês estão agora competindo um contra o outro para ver quem tem a casa maior e mais bonita a ser mostrada nas redes. E $1 milhão é muito dinheiro, mas não é suficiente para comprar tudo, entende? Então vocês se endividam. O que acontece depois? Me conta. Tá tocando um telefone ali, gente. O que acontece? Como vocês se sentem agora em relação uns aos outros? Vocês ainda almoçam juntos, jantam juntos? Eu digo para vocês o que vai acontecer. Vai ficar todo mundo endividado e vai ficar todo mundo se odiando, porque a competição faz isso. E isso é o consumismo. É uma competição por prestígio. Isso é o consumismo, uma competição por prestígio. Isso leva à individualização ou à otimização de si mesmo, entende? Em outras palavras, vocês não conseguem mais agir coletivamente porque estão competindo por prestígio. Vocês não querem mais se organizar, vocês não querem mais agir solidariamente. Em última análise, isso significa que vocês desenvolvem uma certa lógica econômica, percebem? Que lógica econômica é essa? É ver o mundo apenas a partir das lentes do capital. Tá fazendo sentido? Quando vocês veem alguém e pensam, será que eu quero namorar essa pessoa agora? Você não pergunta, será que essa pessoa é legal? Não, agora você pergunta, quanto dinheiro será que essa pessoa tem? Tá entendendo? Você usa essa lógica econômica para compreender o mundo, para racionalizar, para analisar o mundo ao redor. Agora eu vou fazer uma pergunta. Hoje, é assim que a China funciona? É assim que o mundo funciona? A resposta é sim. Vocês são assim? Sim, vocês são assim. Vocês foram doutrinados a pensar que esse é o único jeito de se comportar, de pensar, de viver. Vocês estão na escola. Por que vocês estão na escola? Para conseguir um bom emprego. Por quê? Para ganhar dinheiro. Para quê? Para comprar mais coisa. Entendeu? É assim que vocês pensam. Mas acreditem, existem outras formas de pensar sobre a escola. Tipo, eu estou na escola para aprender, para abrir minha mente, para ter imaginação, para pensar criticamente sobre o mundo e talvez mudá-lo. Entendem isso? E era assim que pensávamos sobre a escola quando os trabalhadores eram a força dominante. Mas agora que os consumidores são a força dominante, tudo o que a gente acaba pensando aqui é como eu consigo um bom emprego? Como eu compro uma casa maior? Por que é que eu preciso postar isso nas redes sociais o tempo todo? Então, se você pensar isso, o que isso realmente é um aperfeiçoamento da escravidão. Faz sentido? Escravidão. Sim, somos escravos do dinheiro, mas o que mais? Sim. Se você é escravo e sabe disso, você ainda pode se rebelar. Mas se você não sabe que você é um escravo e você gosta disso, sem nem saber que é um escravo, aí você nunca pode fazer nada a respeito, certo? Então o consumismo é
A escravidão aperfeiçoada. E é por isso que o Francis Fukuyama, por exemplo, diz que o consumismo é o final da história, porque é um sistema que alcança o que a elite quer. E as massas não querem e não conseguem protestar e se rebelar. Entendeu? Faz sentido? É um sistema perfeito. Muito obrigado a você, meu colega de classe, por sentar do meu ladinho ao longo dessa aula aí do professor Jean. Hoje acordei sem muita cabeça para o textão, né? Aí resolvi usar meu tempo para colocar em dia o conteúdo para os nossos apoiadores. Olhei para esse aqui e pensei, poxa vida, esse aqui eu tô com vontade de mostrar para todo mundo. Então tá aí, publicado abertamente. Mas pretendo fazer mais conteúdos hoje para o pessoal que apoia o canal. Aliás, gente, muito obrigado pelo apoio, pelas vozes de vocês, sempre presentes, né? No PS do Textão. Obrigado mesmo, viu? Até breve, bem breve. Já já eu volto. Valeu!